E aí nós, então, vamos tomar o capítulo, né, que refere-se a isso, que é exatamente o anotado por Mateus no capítulo 18, versículo 10, que integralmente está registrado. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Então, essa é a anotação de Mateus das palavras de Jesus. E o que nós estamos vendo aqui é uma atenção de Jesus para com os pequeninos. Se voltarmos no Antigo Testamento, vamos encontrar em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, também uma alusão aos pequeninos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E se avançarmos um pouquinho no tempo, vamos encontrar Allan Kardec nas suas notas pessoais, que depois foram enfeixadas em um livro póstumo, dizer: é de toda a evidência que se os homens fossem alimentados desde a infância com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Então vejamos a responsabilidade com os pequeninos. Nós temos que educá-los para que eles não se afastem do caminho, temos que educá-los para que eles tenham as convicções necessárias que passem pelo crivo da razão. E aí, André Luiz, já em 1960, numa lição do livro Conduta Espírita, que se chama Perante as Crianças, diz: os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Bom, diante de todos esses materiais que nós apanhamos aqui, nós chegamos a uma conclusão. Precisamos fazer não só a educação intelectual, que se faz naturalmente pelas leis humanas, mas nós precisamos fazer, sobretudo, a educação moral na infância, que é o que assegura, obviamente, aquela busca pela felicidade plena que todos nós almejamos. E a criança, conhecendo essas nuances da vida, conhecendo como funciona a vida na acepção espiritual da palavra, ela terá muito mais condições de ser aquela que se roteiriza nos passos de Jesus do que alguém que não é trabalhado nessa direção. Mas se a educação é moral, nós precisamos definir o que é moral, né? E quando nós definirmos o que é moral, nós vamos definir em seguinte o que é educação, porque nós vamos, obviamente, fazer essa moral ser educada na terceira etapa que nós vamos definir, que é a infância. Então, são 3 aspectos de um processo que é a formação do homem de bem. Então, a infância proporciona a oportunidade de aplicação de uma educação moral. Então, vamos examinar aqui brevemente cada um desses pontos para que nós possamos, então, adquirir as bases para a compreensão desse processo que nos compete fazer na qualidade daqueles que somos responsáveis pelos pequeninos. Bom, moral. Se nós buscarmos as anotações de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, logo no item 4, iremos ouvir Allan Kardec dizendo: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, vejamos que Allan Kardec define que a moral do Espiritismo é a moral do Cristo, e que ao Espiritismo cabe auxiliar os seus seguidores, aqueles que o professam, a compreenderem de maneira lógica e racional essa moral do Cristo. E o Espiritismo começa explicando o que é realmente essa palavra moral, quando na questão 629, os Espíritos nos ensinaram que a moral é a regra, portanto, impõe disciplina. É a regra de bem proceder, isto é, de distinguir, de separar o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, nós temos que discernir o bem do mal e saber o que é o bem. O bem é fazer o bem pelo bem de todos.
Por quê? Porque então cumprimos a lei de Deus, que nos manda amar-nos uns aos outros como a nós mesmos e amar ao Pai acima de todas as coisas. Portanto, ter moral é ter preparo para fazer tudo pelo bem de todos. Então, a pessoa de moral elevada é uma pessoa que tem uma elevada participação no bem, pelo bem de todos. Então, se nós quisermos saber se temos moral elevada, é só observarmos quanto do nosso tempo nós dedicamos só a nós mesmos ou quanto do nosso tempo nós dedicamos ao bem comum daqueles com os quais transitamos a jornada. Se fizermos isso, cumpriremos a lei de Deus. Bom, entendido o que é moral, precisamos entender o que é educação à luz da doutrina espírita. E Allan Kardec nos ensinou sobre isso nos seus comentários à questão 685, quando ele diz: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança. Esse elemento é a educação. Mas adverte ele, não a educação intelectual, que se faz pela força das coisas, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Veja como é interessante. Além dele deixar claro que a educação que o Espiritismo está interessado em fornecer aos seus adeptos não é a educação intelectual. Se você tem um filho e deixar de colocar esse filho na escola, provavelmente você vai ter problema com a lei. É muito provável que o Conselho Tutelar vá te procurar, porque é lei que você tem que pôr seu filho para estudar. E se você não fizer isso, você está, de uma forma ou de outra, descumprindo a lei. Essa vai se fazer naturalmente pela força do impulso civilizatório. Porém, a educação que Kardec está atentando é a moral, mas não aquelas que você aprende lendo, aprende na consulta aos livros. Essa pode dar roteiro, essa pode dar condições para você buscar o caminho, mas ela não é, por si só, a que garante a educação moral. Kardec diz, e sim, aqui consiste na arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos. Ou seja, a educação moral a que Kardec se refere é aquela em que você faz experiências, que você vive, que você pratica. Porque aí, então, você é capaz de fazer a educação moral ser instalada em você de forma tal que ela se incorpore definitivamente, ela passe a fazer parte da sua condição de espírito. Portanto, reflete na personalidade, reflete no seu caráter. Então, se você pegar uma criança pequenininha e já começar a ajudá-la a incutir esses hábitos morais desde cedo, ensinando esta criança a aprender a respeitar o próximo, a aprender a respeitar o coleguinha, a aprender a amar o coleguinha, a aprender a abrir mão de certas situações em benefício dos coleguinhas, enfim, fazendo aqui uma analogia com a realidade de um adulto, você estará ajudando esta criança a incutir hábitos nela mesma. Por que isso, Kardec pergunta? Porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, se você quer saber se você tem boa educação moral, é bom você verificar quais são os hábitos que você adquiriu ao longo desta e de todas as outras encarnações que a precederam. Portanto, é um processo lento, gradual, não obstante, consistente e contínuo. Uma vez instalado o hábito, esse hábito vai fazer parte daquilo que se chama caráter da criatura. E aí nós partimos para o terceiro ponto, que é a infância. Esta fase tão importante para o espírito que reinicia a etapa na jornada terrena. A infância faz com que nós tenhamos, quando vemos uma figurinha dessa na nossa frente, uma visão terna, um aspecto terno para com essa criancinha, porque ela suscita em nós emoções mais profundas, sentimentos mais elevados. Mas isso é uma aparência, porque aí atrás dessa criancinha bonitinha tem um espírito que traz toda a sua bagagem evolutiva, que apenas está em estado de latência temporariamente, enquanto os órgãos vão se formando. Por isso que o nosso querido Santo Agostinho adverte, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade.
Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, isso está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. E diz textualmente o nosso querido Santo Agostinho: o corpo vem do pai e da mãe, mas o espírito vem de Deus. Portanto, nós não somos pais em propriedade, falando em termos de propriedade, como muitas pessoas dizem, meu filho, isso, meu, como se fosse. Não. O espírito foi concedido para estar conosco e pode ser retirado a hora que o pai assim entender. Nós apenas contribuímos com o corpo e teremos uma obrigação, um dever diante de Deus de levar esta criança a se aproximar dele. Por isso que o nosso Santo Agostinho irá dizer: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Portanto, ninguém recebe um filho em casa para seu deleite, para sua simplesmente a seu atendimento de capricho pessoal. Não, ele recebe o filho em casa com o objetivo de aproximá-lo de Deus. E nenhum filho é aproximado de Deus se não tiver uma educação moral, aquela que ensina ele a amar e fazer o bem pelo bem de todos, para então cumprir a lei de Deus. Por isso, o Santo Agostinho, esse benfeitor, irá dizer: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, aqui nós estamos claros de que o pai e a mãe têm a guarda do filho, da alma, porque, na verdade, o filho pertence a Deus. E ao momento em que a Deus apraz tomá-lo de volta para o mundo espiritual, assim será feito, e nós precisamos compreender que devemos nos alegrar pelo tempo que o Pai nos permitiu conviver com ele. O mais comum na nossa sociedade, se um filho parte antes dos pais, é que os pais lamentem o que eles chamam de perda, o que na verdade não é uma perda, é uma transferência, sai de uma dimensão espiritual para outra. Na verdade, eles lamentam o tempo em que esse filho não estará ao lado deles. São pouquíssimos os que têm a condição moral de entender e alegrar-se pelo tempo que o pai concedeu pelos que esse filho viveu com eles. Então, as pessoas choram pelo que poderiam ter, mas poucos se alegram pelo que já tiveram. E essa é a palavra que Agostinho nos fala. O filho foi confiado à nossa guarda. O que fizemos com ele até o dia em que ele foi chamado? E aí nós continuamos dizendo com o nosso querido André Luiz, reforçando o que disse Agostinho, que os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Então, o papel do pai é muito de maior responsabilidade com a alma do que um apego a um filho, como se o filho fosse sua propriedade. Ainda que o mecanismo divino permita que a gente sinta assim, para que a afeição sobre ele cresça absurdamente e nós possamos dedicar o nosso máximo como pais para essa criança. De novo, esta figurinha terna que nos encanta, essas gracinhas que nós vemos todos os dias, eles estão representando uma fase do espírito na jornada terrena, e essa fase é a infância, que pede, que impõe, para ser mais preciso, aquilo que se chama de educação, portanto, a educação moral, como nós vimos. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esta pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Né? Se ele é um espírito, por que ele já não vem logo como adulto? Né? Essa é a pergunta de Kardec. Se os pais estão formando um corpo, por que ele já não vem logo, então, com o corpo pronto? E os espíritos disseram: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar. Então, todos os espíritos que encarnam, não existe um que não seja assim, tem o objetivo de se aperfeiçoar. Mesmo quando esteja quitando débitos, mesmo quando esteja em prova expiatória difícil, isso é um processo de aperfeiçoamento no limite que lhe impõe. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ou seja, a infância, olha a razão, uma das razões, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em o adiantamento
para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Aqui os espíritos alargam a responsabilidade. Então, se o filho não tem um pai e uma mãe, os que estão incumbidos de educar este menino, ou esta criança, são os que têm o papel de pai e mãe e serão responsabilizados do mesmo modo que um pai e uma mãe. E vejamos que eles são acessíveis às impressões que recebem nessa fase. Se você grita, tem o ato de gritar dentro de casa, o marido, a mulher, as pessoas, a criança assimila isso e terá a sua formação assimilada a essa característica e provavelmente, se ela não tiver um caráter já pré-formado muito bom, ela vai repetir isso lá na frente. Se ela, ao contrário, é uma criança com a qual se dialoga, uma criança que recebe todas as atenções necessárias, com a ternura e a energia caminhando lado a lado para ele saber os limites, mas os limites com doçura, essa criança vai assimilando também esse comportamento. De modo que o que nós vamos passando para a criança é o que ela vai recebendo e assimilando intimamente. Mas atenção, a maior parte das vezes a criança assimila sem que você tenha que falar um A ou um B. Ela observa, ela vê o comportamento dos pais e dos adultos que com ela convivem e vai repetindo, vai fazendo igual e de forma tal que seu comportamento, portanto, implica fortemente no comportamento da criança. Perguntamos a Emmanuel na questão 109 do Livro do Consolador, para poder mais uma vez reforçar o porquê que o período infantil é importante. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Emmanuel diz: o período infantil é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então, quem perde essa janela de educação terá maiores dificuldades para educar o rebento que chegou em casa, salvo se esse espírito é portador de valores morais já em si mesmo adquiridos anteriormente, e aí então ele prescinde dessa educação inicial, porque já traz os elementos educativos em si mesmo. Mas a maior parte de nós aqui na Terra, que somos um planeta de expiações e provas, não somos dessa natureza. A maior parte pede, impõe uma educação, impõe receber esses princípios educativos o quanto antes. Bem, para podermos fazer algumas reflexões sobre esse tema, vamos lembrar que Allan Kardec falou que se os espíritos fossem alimentados desde criança com valores da educação espiritual, não haveria incrédulos como nós vimos. Então, nós vamos buscar aqui um texto de Emmanuel em que ele fala da nutrição moral para os pequeninos, para as crianças. E diz Emmanuel assim no livro Fonte Viva, lição 157, que se intitula Crianças, que, aliás, adota exatamente o título dessa palestra como sendo o ponto em que ele coloca como excerto para conclamar este estudo. Olha o que diz Emmanuel, e isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Gente, se nós prestarmos atenção, existem muitos pais. O pai e a mãe saem para trabalhar para poder dar conforto material aos filhos. Melhor escola, melhores roupas, melhor moradia, melhor lazer, tudo que ele puder para poder atender o filho nesses quesitos materiais. Eles fazem com muito esforço, com muito amor, com louvável esforço. Fazem com as melhores das intenções. Mas a maior parte deles não fazem diferente disso, porque não se dão conta desse abandono a que Emmanuel se refere da alma. Porque a formação que eles estão dando é uma formação toda material. É uma formação de satisfação dos nossos bem-estares materiais. E cuidado, pode correr o risco, inclusive, de estimular, de fomentar o capricho, aquela parte do ego caprichoso dessa criança, se não souberem dar um limite entre o que pode e o que não pode, ser claro, ser, como disse Jesus, o falar sim, sim, não, não, para que não permita que a criança se sinta maior do que verdadeiramente é. Então, isso acontece muito frequentemente
em nossa sociedade. E Emmanuel adverte, é imprescindível, não só a casa, não só a moradia física, mas o abrigo moral. Olha a linguagem de Emmanuel para fazer correlação com o abrigo material, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Aqui, então, esses pais que gastam muito tempo ajuntando coisas no dizer deles para legarem aos filhos, não, eu quero que meu filho, se por acaso eu partir, ele tenha uma situação financeira boa e não passe dificuldades. Se nós prestarmos atenção, salvo as condições de exceção, que nós tenhamos aí um filho com alguma dificuldade intelectual ou alguma dificuldade física, se nós dermos uma educação natural para essas crianças, uma escola convencional, com o tempo, essa própria criança irá conseguir o seu próprio recurso material para a sua formação. Ele não necessitará de um legado enorme para poder cumprir o seu desiderato aqui na Terra. Então, esse negócio de gastar muito tempo ajuntando coisas para deixar aos filhos é um erro crasso que nós temos visto acontecer nas sociedades. Que ao invés de darmos esse tempo todo para isso, se conseguíssemos parar para conversar com as nossas crianças com mais tempo, se pudéssemos, quando isso é possível, é claro, porque às vezes tem família que os dois precisam trabalhar, o pai e a mãe, por questões literalmente de necessidade mesmo material. Mas não é esse o ponto que nós estamos chamando a atenção. Estamos chamando a atenção do ponto em que os dois trabalham nos mesmos horários e delegam o que é indelegável, a educação do seu filho a terceiros. E isso não se faz, porque ninguém educa o seu filho, a não ser você mesmo, porque a educação não se delega. Você pode delegar a instrução, mas a educação não. A educação é preciso que seja feita pelos próprios pais. E não se educa não conhecendo a criatura, não dialogando, não convivendo. Então, uma estratégia é que um pai trabalhe no horário, o outro trabalhe no outro, de modo que a criança nunca fique só na mão de terceiros, mas fique sempre acompanhada pelos pais. E que esses pais eduquem-na no sentido de fazer reuniões, conversar, de ter exemplos que sejam bem claros e que a criança assimile os exemplos cristãos dentro de casa. Que comece essa criança a participar dos estudos, como o nosso André Luiz sugeriu agora há pouco, que sejam matriculados numa escola de formação cristã, que elas sejam diariamente induzidas a pensar no bem do próximo. Enfim, existem várias maneiras em que os pais podem buscar para poder atender esta demanda da alma e não do corpo. Por isso, disse Emmanuel, não desprezes a criança entregando-a aos impulsos da natureza animalizada, porque todos nós nascemos com as predisposições, com as tendências. Aqui Emmanuel chama de natureza animalizada, porque elas são impulsivas, muitas delas são bem ruins, e elas existem em nós como resultado do atavismo de nossas experiências anteriores, que ainda carregamos em nós aquelas condições primitivas que precisamos, pouco a pouco, ir depurando e transformando em condições elevadas. Por isso, Kardec chega a dizer que se reconhece verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más tendências. E nós vamos ajudar as nossas criancinhas a domarem as suas próprias. Se ela tem tendência, por exemplo, a ser nervosinha, precisamos ajudá-la a ser calma. Se ela tem tendência a tomar o brinquedo da outra criancinha, temos que educá-la para aprender a respeitar a outra criancinha e a compartilhar os seus brinquedos, e quando não os tiver, saber pedir e saber auxiliar-se com o outro. Enfim, existem vários mecanismos que somente observando o comportamento da criança dia a dia, vamos percebendo onde estão esses impulsos. E se aí mapearmos, poderemos ajudá-la no sentido de minimizando, de enfraquecendo esses impulsos na fase mais importante de isso fazer-se, que é exatamente quando ela está do 0 aos 7 anos. Vamos dizer, agora com o nosso Emmanuel para encerrar, lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos. Aqui ele chamou a atenção meninos, mas leia-se crianças. Lembremos da nutrição espiritual das crianças através, prestemos atenção nisso,
de nossas atitudes e exemplos, através de nossos avisos e correções em tempo oportuno. Vamos prestar atenção, porque Emmanuel, se tem um espírito que tem uma habilidade para escrever incomparável, é esse tal de Emmanuel. A atitude é o ponto mais elevado. Espíritos que estão em condição moral mais elevada não precisam de exemplo, muito menos de aviso e menos ainda de correções. Porque só o simples fato deles observarem as atitudes dos pais, eles já assimilam o comportamento dos pais. Mas a maior parte dos espíritos que encarnam nas nossas casas, eles necessitam de alguns exemplos. A maior parte, uma boa parte, não todos, que sejam exemplos. Podem ser exemplos silenciosos, podem ser exemplos que se articulem em palavras, pode ele participar, pode ele observar, não importa. O importa é que ele tenha referências para o seu comportamento que está se modelando. Então, os pais que têm dentro de casa, no dia a dia, quando saem na rua, enfim, em todos os momentos das suas 24 horas do dia, exemplos enobrecedores contribuirão fortemente para que essa criança também os tenha no futuro. Mas, no mundo de expiações e provas, esses dois últimos aqui preponderam. São absolutamente muito mais comuns do que os dois de cima. Por isso, é muito comum a gente dizer, meu filho, não faça isso porque vai acontecer aquilo. Meu filho, não faça isso porque... Continua fazendo. Meu filho, olha o que vai acontecer se você continuar fazendo. Mas o bichinho é teimoso e faz. Aí ele machuca e você fala, mamãe, papai, não te avisou, filho? Fica aqui, você pode ver já uma certa revolta, que é da alma. Desde pequenininho vai se manifestando. Mas, às vezes, ele aprende com esses erros que consigo mesmo ele se permitiu cometer e vai se livrando desses movimentos. Porém, existem os chamados cabecinhas duras, que teimam em fazer esses erros de novo. E aí é necessário correção. O que é a correção? Não é bater na criança, pelo amor de Deus. Correção aqui, leia-se, educar a criança de forma tal que ela sinta uma perda daquilo que ela não soube dar valor enquanto esteve com a sua condição de decidir ficar com aquilo. Por exemplo, ela está fazendo, a criança está na escola, tem que fazer os deveres de casa, e você, em comum acordo que ele nunca imponha, sempre discute, meu filho, qual é o melhor horário para a gente estudar? Você vai estudar de tal a tal hora e brincar de tal a tal hora. Tá bom assim ou qual hora que você quer? Enfim, melhor é quando ele propõe. Mamãe, deixa eu ficar de tal a tal hora brincando e de tal a tal hora eu faço os deveres. Tudo bem? Aí a mãe concorda. Tudo ótimo. Aí vai, chega a hora do... faz os brinquedos. Aí brincar é tão mais gostoso do que fazer dever que ele costuma passar da hora. Aí a mãe fala, meu filho, olha o que nós celebramos num contrato, não vamos usar essa expressão com a criança, mas celebramos num contrato tácito entre nós dois, meu filho. O seu horário aqui terminou. Mas aí ele vai enrolando, enrolando, você então corrige. Tira o brinquedo, fala, meu filho, assim não funciona, porque a mamãe falou com você uma vez, falou duas, falou três, e você não respondeu. Então agora você irá fazer, e se você repetir isso de novo, amanhã você terá seu tempo de brincar menor. Aí você impõe nele uma condição dele refletir pelo chamado aguilhão, o aguilhão que a vida impõe e imporá em todos nós, inclusive nele, se ele não aprender quando era pequeno. Então, é importante que esse aguilhãozinho muito pequeno, que dói nada, seja imposto agora no começo, enquanto ele precisa de correção, enquanto ele precisa de ter reparação do seu caráter. Porque aí, então, ele começará a ter o seu caráter endurecido anterior começando a ser moldado para um novo patamar. Mas não adianta corrigir depois de 5 dias que o evento aconteceu. Tem que ser em tempo oportuno. Daí porque a presença de um dos pais na convivência com a criança é fundamental. Então, muitos pais dão um jeito de colocar a criança na escola para ter esse tempo livre para cuidar dos seus próprios interesses. O que não tem nada de errado em relação a isso. Mas não espere que a escola faça esse papel aqui, porque ela não fará. A escola fará o papel com as limitações que a própria educação impõe na escola. Se você pegar a professora ou professor, ele também tem filhos ou
ou pode os ter, ele tem seus problemas, ele não vai entrar naquela minúcia do caráter do seu filho, porque ele tem mais 10, mais 12, mais 15, mais 20 sobre a responsabilidade dele e nem dá tempo. E é por isso, então, que esses atributos não podem ser delegados, precisam ser feitos enquanto está a caminho, ou seja, em tempo oportuno, porque se deixarmos passar, é como uma arvorezinha, uma plantazinha que está crescendo, o caule vai endurecendo, e se endurecer, você já não tem mais maleabilidade para poder corrigir a trajetória da plantinha que você quer aproximar de Deus, como Santo Agostinho nos recomendou. Então, tem que ser aproveitado o momento certo, se aquele espírito em nossa casa nos pede correção. Quando nós temos espíritos que só aprendem por atitude, a gente tem que adotar os difíceis para casa, porque fica tão fácil educar que aí não tem graça, né? A gente precisa de buscar alguns outros. Então, como nós fechamos, em verdade, em verdade, eu vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo os fizestes. Então, os pequeninos aqui, obviamente, simbolicamente, não necessariamente só crianças, mas pequeninos da alma, que precisam de ajuda da educação moral, sejam eles revestidos de corpo adulto, sejam eles revestidos de corpo que nós chamamos de corpo de criança. Então, era isso, gente, para a gente poder aqui ter algumas reflexões dos nossos momentos de estudo. Espero que tenha atendido, apesar de não estar completamente dentro do tema que eu não tinha entendido. Ô, Maxilano, mas você é sempre muito bem assertivo, muito assertivo nas suas colocações, né? E enriqueceu bastante o nosso estudo. E a gente abre aqui a palavra, aqueles que quiserem, pode abrir o microfone. Algumas pessoas estão colocando aqui no chat. A Darcy, excelente e enriquecedora palestra. Margarete, sempre bom ouvir seus estudos. Maxilano, obrigado. E aqueles que quiserem fazer alguma consideração aqui verbal, pode abrir o seu microfone. Enquanto as pessoas vão abrindo aqui, Maxilano, só um minutinho, uma coisa que você colocou nessa passagem aqui de Emmanuel, que me chamou bastante a atenção, é a questão da nutrição espiritual, né? Que é nutrir esses rebentos aí que nos são confiados, né? Espiritualmente. E aí vem a questão do nosso preparo, não é isso, Maxilano? A nossa responsabilidade enquanto educadores, enquanto responsáveis, porque como é que você pode nutrir alguém se você não se prepara para isso, né? Como que você acha qual que seria o melhor caminho para a gente fornecer a nutrição adequada, a nutrição espiritual? Já que a gente tem se preocupado muito assim, olha, meu filho não toma refrigerante, meu filho, né, não tem um produto com agrotóxico, a gente preocupa muito com isso, né? Ah, meu filho lá em casa não entra doce, lá em casa não entra tal coisa. Mas Emmanuel está falando da nutrição espiritual, né? Como que você acha assim? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso é muito importante, essa questão da nutrição espiritual. Então, ninguém pode dar evangelho se não tem evangelho em si, né? Nós precisamos, os pais, os responsáveis por educar os pequeninos, primeiro, buscar em nós a assimilação desse evangelho, para termos, então, a autoridade moral para educar os filhos. Porque sem autoridade moral, a nossa palavra será vã, o nosso exemplo será tortuoso e o nosso impacto sobre aquela alma será conflitante. Porque nós vamos dizer uma coisa e iremos representar outra. Então, precisamos ser autênticos com a nossa verdade e não fugir da nossa realidade. Olha, papai tem as dificuldades dele também, filhinho. Papai também está aprendendo a compreender Jesus para seguir os passos. Papai também pode errar. Mas, meu filho, papai está se esforçando muito para acertar. E se papai errar, você ajuda papai, tá bem? Aí você se coloca no patamar dele, conversando de frente, nunca de cima para baixo. Olha ele sentadinho na mesma altura dele, sempre se nivelando, porque você começa a se tornar amigo. Porque amigo é aquele que está junto do mesmo nível do problema que tem que ser resolvido, né? Então, o nosso exemplo, as nossas atitudes são fundamentais. Se não as tivermos, como é que poderemos fazer um pedido ou mesmo uma exigência ao nosso filho para que ele faça, se não somos aqueles que somos os primeiros a esforçar-nos para fazer. Então, aqui a palavra-chave é esforço.
qual o tamanho do esforço que eu estou fazendo para a minha própria melhoria moral, que eu posso, então, conceder como base autêntica em mim para poder meu filho me observar. Aí sim, eu sou capaz de ser alguém que possa influenciar no comportamento dele de forma definitiva, de forma incontestável, e não de forma que se o filho fala, mas você faz isso, aí pronto, cadê a sua autoridade, né? Mas como eu, papai, eu vi você falando isso também, então, assim, você tem que realmente vigiar e orar o tempo todo, porque você é aquele que está sendo observado 24 horas por dia, e não é Big Brother, não é nada, é seu filho em casa te olhando 24 horas por dia enquanto ele está com você. E o seu comportamento é percebido, mesmo que você não fale nada. É isso.